Vamos para mais um exemplo. Então, a distância entre os pontos P e Q é 8 unidades. Se P é x e menos 8, e se Q pertence ao eixo x e tem abscissa igual a 3, então x será igual a. Então, pegando o contexto, ó, a gente tem exatamente isso daqui. Ó. Então, o que eu fiz aqui? Ó? O ponto Q ele fala que pertence ao eixo x. Então, se ele pertence ao eixo x, você sabe que o y dele é 0. E ele fala que tem abscissa igual a 3. Lembra que era abscissa? A abscissa sempre é o eixo x. Então, na prática, que eu tenho aqui, tá? Então, se a gente pegar aqui. Então, na prática, eu tenho a abscissa é 3. E, por estar em cima do eixo y, do x, desculpa, eu sei que o y é 0. Então, o ponto Q vai ser do tipo 3 e 0. Tá? Então, isso que me indica, ó, pertence ao eixo x. Se pertence ao eixo x, o y é 0. E a abscissa é 3. A abscissa eu sei que vale sempre ao x. E o ponto P, ele fala que é x e menos 8. Eu não sei o valor de x. Então, não sei se o ponto vai ficar à direita do Q ou à esquerda. Eu dei duas hipóteses aqui. Certo? Poderia até ser na mesma linha aqui do ponto Q. Tá? Mas eu coloquei duas hipóteses, que eu não sei exatamente onde vai ser. Mas eu sei que a distância, se a gente pegar do ponto Q ao ponto P, no caso eu chamei de P2, né? Eu sei que essa distância vale 8. Ou daqui para cá também vale 8. Tá? Não sei exatamente qual é o valor de x, mas eu sei que vale 8 a distância. Então é isso que a gente vai aplicar aqui. A gente sabe que a fórmula da distância de AB é igual a raiz de x, tanto faz, tá? A ordem, xb menos xa elevado ao quadrado, mais yb menos ya elevado ao quadrado. Então, se a gente aplicar a fórmula aqui da distância de AB, na verdade, a gente tem uma distância de PQ, né? Vamos só mudar o nome aqui. Então, apagar aqui. Então, nossa distância, mudando o nome, ó, o nosso P é x e menos 8. Então, na verdade, eu estou descobrindo a distância de PQ. Então, distância de PQ vai ser raiz. Aí, tanto faz a ordem. Então, vamos colocar 3 menos x elevado ao quadrado. Então, eu estou fazendo 3 menos x elevado ao quadrado mais menos 8 com menos 0 elevado ao quadrado. Então, agora eu fiz menos 8 com menos 0. Seguindo esse raciocínio aqui da forma. Então, distância de PQ, na verdade eu tenho essa distância. Essa distância vale 8. Então, aqui ele fala, né, que a distância vale 8. Então, eu vou substituir aqui por 8. Então, qual é a diferença desse exercício? A distância eu já tenho. Eu preciso descobrir a coordenada. Diferente do outro. O que o outro fazia? Ele não me dava a distância, mas ele te dava as coordenadas. Então, a gente fazia o oposto. Agora, a gente fez o contrário aqui. Então, o que vai acontecer? Então, isso vai ficar raiz. É só aplicar aqui, ó, a fórmula, né? Aqui eu vou fazer o produto notável. Se você não lembrar e tiver dificuldade, você abre e distribui tudo. Tá? Você faz passo a passo. Mas eu já vou usar o produto notável, que vocês aprenderam em séries anteriores. Deixa eu apagar aqui. Eu já vou usar um produto notável ali. Só para economizar um pouquinho aqui de espaço. Então vai ficar quadrado do primeiro, que é 9. Menos 2 vezes o primeiro segundo, que é 6x, mais o segundo ao quadrado. Aí mais, isso daqui vai dar menos 8 elevado ao quadrado dá 64. Então isso tudo está na raiz.
Ah, como eu faço para tirar essa raiz, tá? Isso é falso, tá? Eu não posso pegar esse x quadrado e sair da raiz, porque aqui é mais e menos. Se fosse vezes, sim. Então, o que você vai fazer nesse caso? A gente vai elevar tudo ao quadrado, porque quando eu elevo ao quadrado, eu vou poder cortar essa raiz aqui que está ao quadrado. Mas você tem que elevar ao quadrado dos dois lados. Então, 8 ao quadrado vai ficar 64. A raiz sumiu porque eu elevei ao quadrado, então ficou 9 menos 6x mais x quadrado mais 64. Eu só não somei o 9 com 64 porque eu vi que vai cancelar aqui, ó, quando eu passar para o outro lado. Então vai ficar 0 é igual, só vou ajeitar, colocar o x quadrado na frente, 6x mais 9. Então o que vai acontecer? Uma função, uma equação do segundo grau. Então delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. É muito comum, tá? Cair em Bhaskara, tá? Em exercício de distância. Porque a fórmula tem um quadrado, né? Acaba caindo em Bhaskara. Então vai ficar 36 menos 36. Delta é igual a 0. Então, o que eu sei? Então, x vai ser igual a menos b. Então, vai ficar menos 6. Mais ou menos raiz de 0. Então, não vai mudar nada para mais e nem para menos. 2 vezes 1. Então, conclusão que vai ficar 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu descobri que o valor de x vale 3. Então, a minha coordenada P, na verdade, é o ponto 3 menos 8. Que no caso, eu errei aqui, ó, na hipótese. Tá certo? Então, a hipótese aqui deveria ser exatamente na mesma linha que o ponto Q aqui, ó. Tá? Então, exatamente isso. Exemplo. Qual é o ponto do eixo das ordenadas que equidista da origem do sistema cartesiano e do ponto A, 2, 2? É muito comum em exercício de geometria analítica que vem essa palavra equidista. Equidista tem o significado de mesma distância. Então ele está falando que tem um ponto no eixo das ordenadas. Eu vou fazer um exercício sem desenhar plano cartesiano para vocês entenderem que muitas vezes não precisa desenhar. Você pode desenhar para facilitar a sua compreensão do exercício. Mas se você consegue pegar a ideia e ir direto, não precisa ficar desenhando o eixo x e y e etc. Tá? A única coisa que eu vou desenhar aqui só para mostrar é o seguinte. Para andar no eixo y, vou colocar o eixo x aqui também. Então, para andar no eixo y, a gente já viu que o x tem que ser 0. Então aqui eu sei que tem que ser 0. O x tem que ser 0. E assim por diante. Então eu sei que esse ponto aqui, tá? Esse ponto que ele falou, vamos chamar de ponto P. Esse ponto P, eu sei o x dele, porque ele está no eixo das ordenadas. Lembrando que o eixo das ordenadas é o eixo y. E eu não sei o y dele, vamos chamar de y mesmo. Então ele equidista da origem do sistema, lembrando, vamos chamar de origem, vai ser o ponto 0, 0, e do ponto A, 2 e 2. Então na prática, o que ele está falando? Você tem um ponto P, você vai ter um ponto A e um ponto A. Se a gente pegar esse ponto P, ele vai ter a mesma distância de PAO, que é igual a PA. Então é isso que ele está falando. Então esse ponto P tem a mesma distância, ele equidista de O e de A. Então basta a gente usar então essa ideia aqui, esse raciocínio para montar a nossa equação. Então eu sei que a distância de PAO tem que ser igual à distância de PAA. Lembrando que a fórmula da distância de A a B, é a raiz de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb. Lembrando que a ordem não importa, pode ser
o xb na frente do xa, isso vai ficar indiferente, e quando elevar ao quadrado, os valores vão ficar positivos de qualquer forma. Então vamos pegar aqui, ó. Vou transferir para cá. Então a distância de P, ó, então vai ficar raiz de um menos o outro. Então 0 menos 0 elevado ao quadrado mais y menos 0 elevado ao quadrado. Tudo dentro da raiz é igual à distância de P a A. Então aqui eu vou pegar, só mudar de cor aqui para facilitar o entendimento. Então vai ficar 2 menos 0, agora a gente está fazendo de P a A, depois 2 menos y, ou o contrário, y menos 2. Tanto faz a ordem. Então vai ficar 2 menos 0, no parênteses elevado ao quadrado, mais, eu vou colocar o y na frente, tá? Então vai ficar y menos 2 elevado ao quadrado. Aqui, ó, tem raiz dos dois lados. Então, por ter raiz dos dois lados, a ideia é você fazer o quê? Você pode tirar a raiz se você levasse ao quadrado dos dois lados. Então, a raiz vai cortar. Essa raiz também vai cortar. Eu estou levando dos dois lados ao quadrado. Então, vai sobrar aqui. Aqui vai sobrar, aqui vai dar 0, né? 0 ao quadrado, não vai valer nada. Vai sobrar y menos 0 da y, com 1 ao quadrado dá y ao quadrado. Desse lado aqui vai ficar... aqui vai sobrar 2. 2 ao quadrado vai dar 4. E aqui é um produto notável. Então tem que ser quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então vai ficar 4y menos 2 ao quadrado, que dá 4. Vocês vão perceber aqui que o y ao quadrado vai se anular quando eu passar para o outro lado. Então o que está sobrando aqui? Eu vou juntar esse 4 com esse 4. Então vai sobrar aqui 0, porque o y ao quadrado sumiu. Vai sobrar menos 4y, e 4 mais 4 vai dar 8. Vou passar esse 8 para o outro lado, então vai ficar menos 8 é igual a menos 4y. Conclusão que y vai ser menos 8, menos 4 passa dividindo, menos com menos vai dar mais, então vai sobrar 2. Então eu achei que o y vale 2. Então, que ponto é esse? Então o nosso ponto P vai ser o 0 e o 2. Lembrando que o x eu já sabia que era 0. Então essa é a nossa resposta final.